Até é bom para você se colocar em pé, até para dar uma mexida no corpo, né? Depois do dia cansativo de trabalho, isso faz bem. Depois você vai ficar um pouquinho sentado aí, tá certo? Então, eu convido a ler comigo alternadamente. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Lucas 15, 1 a 10. Jesus recebe pecadores, as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, nos aproximamos da Tua palavra e do Teu trono e diante de Ti com temor e tremor. Sabemos, ó Deus, que nós não podemos ter a ousadia de fazer isso de qualquer maneira. Reconhecemos quem somos e quem Tu és. Por isso, de maneira misericordiosa e graciosamente, nos conduza, Senhor, na exposição da Tua palavra, iluminando-nos e edificando-nos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Quando nós temos um diagnóstico, uma informação a respeito de uma enfermidade, seja pessoal ou seja na família, normalmente isso nos afeta grandemente. E principalmente quando é uma enfermidade, de certa forma, mais grave. Isso realmente machuca muito a gente. Quando nós temos um amigo ou um familiar numa enfermidade que vai se definhando e a projeção não é boa cientificamente falando, isso mexe com o nosso coração, isso abala o nosso coração. Mas muito mais do que uma enfermidade, da tristeza que pode acontecer no coração da gente por uma enfermidade de um ente querido, até mesmo podendo chegar à morte, deve nos preocupar a vida espiritual das pessoas, e sei que certamente todos nós nos sentimos muito entristecidos por familiares que estão fora do Senhor Jesus. Familiares que decidiram não mais seguir a Jesus ou que o fazem religiosamente, que também nos deixa muito tristes. Então, quando você pensa na salvação de alguém, na restauração de alguém, isso nos dá muita alegria. Quando você vê uma pessoa que estava afundada no pecado, de repente vir para a presença do Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, isso nos dá muita alegria e muita gratidão a Deus. Mas muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração e nós nos tornamos egoístas demais. E nos tornamos talvez como igrejeiros, até participamos de todas as reuniões, até participamos com alegria, mas resume apenas em
leitura bíblica e oração em casa e na igreja. Em casa, na igreja. E não fazemos o que é para se fazer depois da igreja. Nos reunimos como igreja para sermos edificados, para levar esta palavra, esta mensagem a outras pessoas. Não tem sentido eu guardar para mim uma mensagem como esta. Os religiosos, eles sempre têm problemas. E não era diferente no tempo de Jesus. As 3 parábolas, as 2 que nós lemos e a da quarta-feira que vem, todas elas têm o mesmo sentido. É uma defesa do ministério de Jesus ou do Evangelho do Senhor Jesus. Para entendermos isso, nós precisamos começar nos 2 primeiros versículos. Vamos retornar então, capítulo 15, 1 e 2. Eu quero que você leia comigo em voz audível esses 2 versículos. Leamos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu quero destacar aqui 2 verbos que me chamam a atenção. Primeiro, a primeira palavra é um verbo e a expressão é aproximavam-se. Aproximavam-se. O segundo versículo começa também com uma conjunção e logo em seguida vem o verbo murmuravam. Então você tem os 2 verbos, eles estão no mesmo sentido de tempo e também função, embora o significado ou os significados sejam diferentes. A expressão aproximavam-se tem um sentido de quem aproxima, depois aproxima de novo, outro aproxima de novo, porque se fosse uma coisa isolada seria aproximaram-se e não aproximavam-se de Jesus. Significa que Jesus recebia constantemente 2 classes rejeitadas pelos judeus. E isto era continuamente. Primeiro, os publicanos. Quem eram os publicanos? E os publicanos realmente eram rejeitados, e talvez se fosse nossos dias também nós os rejeitaríamos, porque eram cobradores de impostos. Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos. Imagine, aquele que vai na sua casa para lhe explorar, e explorar sendo seu irmão, em favor de alguém que está lhe oprimindo. Para piorar a situação, normalmente eram como terceirizados, ou seja, o imperador romano, o governo romano dizia o seguinte: você vai cobrar 10%, é o meu. Agora, você tem que fazer o seu salário. E para fazer o salário, então, eles tinham que cobrar mais um pouquinho, que era justo. Cobrar mais um pouquinho, acima dos 10%, para que eles fizessem o salário deles. Ou seja, vamos pensar aí, vou cobrar 12%. Então, 2% seria o pagamento, o salário dele, e 10% para César, para Roma. Mas muitos deles praticamente dobravam os tributos, porque queriam ganhar e ganhar muito em cima dos seus próprios patriotas, do próprio povo judeu. Então, por isso, os publicanos eram muito rejeitados. E os publicanos estavam se aproximando constantemente do Senhor Jesus. E o outro grupo eram pecadores, pessoas que rejeitadas pelos religiosos, que eles não queriam nem conversar. Veja bem, eu preciso destacar aqui, antes da gente continuar, 2 coisas importantes. Uma coisa é você se relacionar com pecadores. Outra coisa é você ser amigo íntimo de pecadores, de tal maneira que eles venham a influenciar a sua vida, certo? Jesus os recebia, Jesus os recebia. Jesus não estava participando dos atos pecaminosos deles, mas elas eram pessoas, então, publicanas, e os publicanos e os pecadores eram pessoas que estavam à margem
e eles vinham a Jesus ou convidavam Jesus para ir à sua casa, como nós temos relatos, e Jesus os recebia, Jesus conversava com eles, Jesus ensinava e evangelizava essas pessoas. Seria mais ou menos o seguinte: a gente está aqui num culto, como estamos aqui agora, e de repente entram pessoas mal vestidas, com vestes, com evidências ou tipificando mulheres adúlteras ou prostitutas. E elas aqui estão passando, e de repente o Espírito Santo toca o coração delas, elas entram aqui dentro, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar próximos, seja mulher, seja homem que está entrando, ou até alcoolizado, ou coisa do tipo, ou nós vamos deixar ele no cantinho lá e devagar expulsando ele daqui, porque não pode fazer parte daqui. Jesus recebia, Jesus conversava, Jesus evangelizava, e por isso as pessoas vinham até ele. O segundo verbo, que é murmuravam, também tem o mesmo sentido. Não é que os fariseus e os escribas murmuraram, eles murmuravam. Era uma repetição de murmúrios contra Jesus, por ele receber essas pessoas e estar se relacionando, volto a dizer, não misturadamente, praticando coisas com eles, mas tendo-os como um alvo da evangelização. Então, este é o problema levantado aqui. O Senhor Jesus está sendo condenado, o Senhor Jesus está sendo murmurado por conversar, receber e evangelizar publicanos e pecadores. E partindo desses murmúrios, em resposta a esses murmúrios, Jesus conta então as 3 parábolas, e nós vamos então nos prender hoje apenas nas 2 primeiras, que são a ovelha perdida e a dracma perdida. Quando nós olhamos aqui nessas 2 parábolas, na verdade, os especialistas a chamam como uma parábola dupla, porque elas têm praticamente os mesmos princípios, com poucas diferenças, mas todas elas levam para um lugar só. E por que eu tratei dessas 2 hoje e da outra, da parábola do filho pródigo, na próxima quarta-feira? Porque eu quero gastar mais um pouquinho na filho pródigo depois, e essas aqui têm ensinamentos também muito profundos para a nossa vida aqui agora. E como as 2 são idênticas praticamente, as lições são praticamente as mesmas, eu quero então trabalhar aqui com vocês sobre essa questão. Vejam bem, o pastor está pastoreando no deserto. Aí você fica assim, sabe aquelas perguntinhas que sempre você vai ficar preocupado? Mas as 99 ficaram com quem? Ele deixou com quem? Ficaram sozinhas? Aquela coisa que Jesus não informou aqui, mas normalmente, culturalmente falando, nunca haveria apenas um pastor tomando conta de 100 ovelhas. Normalmente era um grupo de pastores, 2, 3, até mais pastores, que tomavam conta das ovelhas que ali estavam. Então, quando ele está dizendo que tem 100 ovelhas, e ele observa, uma se perdeu, ele deixa as 99, possivelmente com os outros pastores, e ele sai em busca da ovelha que se perdeu. E Jesus conta que ele vai ao encontro, ele encontra essa ovelha, e quando ele encontra essa ovelha, ele fica feliz por ter encontrado a ovelha, ele pega a ovelha, põe sobre os seus ombros, retorna, chama os seus amigos e os convida a se alegrar com ele, porque ele achou a ovelha perdida. É o mesmo sentido também da dracma perdida. Agora é uma mulher, não é um número de 100, é um número de 10, mas ela também perde uma dracma, uma moeda. E ao perder essa moeda, ela acende uma luz e vai varrendo, se esforçando, procurando, até encontrar a moeda. Encontrando a moeda, ela se alegra e chama as suas amigas e as suas vizinhas e
todos se alegram com ela. Mas os versículos 7 e o versículo 10 têm o mesmo sentido. Versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui eu quero apenas apontar aqui, porque esse é o objetivo da parábola. A parábola é só uma história, mas o objetivo é chamar a atenção para aquilo que ele está propondo. Ou seja, que quando ele leva o Evangelho entra no coração e transforma, há arrependimento, e havendo arrependimento, diz ele, que há um júbilo no céu por um pecador que se arrepende. A expressão é maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que ele quer dizer com isto? Pode até, quem sabe, dizer o seguinte: não, já são salvos, não precisam. Bom, mas nós acabamos de ter um momento de confissão de pecados. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Então, a minha interpretação para essa expressão aqui é uma linguagem de ironia de Jesus. É Jesus sendo irônico. Vou dar um exemplo aqui. Seria mais ou menos eu chegar perto de um dono de farmácia e falar assim: está morrendo por falta de remédio. É uma ironia, porque se ele é dono de uma farmácia, o que ele tem lá com sobra é remédio. Seria irônico eu falar assim: um médico está morrendo porque não houve um diagnóstico do que ele está sofrendo, uma doença conhecida. Porque ele mesmo é um médico, então é uma ironia. Ironia é eu falar sobre algo como se aquilo fosse perfeito, sendo que aquilo não é. Então Jesus está dizendo assim: vocês estão vindo até mim, vocês estão me acusando de pecadores, mas um pecador vale mais do que vocês que são perfeitos. Vocês não são perfeitos? Estão achando que são perfeitos? Mas na verdade um pecador desse vale mais do que vocês, que não necessitam de arrependimento. Então o objetivo tratado aqui é arrependimento, é busca pelo pecador, arrependimento e alegria pelo arrependimento. Então os 3 pontos tratados aqui, justamente esta parábola vai traduzir essa visão da busca, a restauração do arrependimento, pelo arrependimento, e a alegria por esta restauração. E eu quero então fazer algumas aplicações dentro dessas 2 parábolas para a gente discutir um pouquinho aqui. Bom, primeiro, o Evangelho não vê intensidade de pecado, mas é um poderoso agente para restaurar qualquer coração. É bom você lembrar aqui que a ovelha perdida não é uma ovelha rebelde. Ele não disse aqui que ele foi e achou uma ovelha rebelde. Ele buscou uma ovelha perdida. E é bom você lembrar aqui, quando você tem essa questão dela ter se perdido, você não sabe a intensidade, a distância que ela estava, se havia mais tempo ou não. O que quero dizer aqui com esta afirmação que eu fiz como aplicação, é que o Evangelho, ele está para o pecador, independentemente de onde ele esteja, como ele esteja. Uma outra visão equivocada que nós temos, que esta parábola da ovelha perdida, ela é tratada para aquele pecador que sai da igreja e não volta mais para a igreja. Aí você vai lá, visita uma vez, visita 2, visita 3, ele não quer mais, aí você vai, deixa, aí ele fala: saí, ninguém veio atrás de mim. Não é você ficar atrás de crente o tempo todo, não é só isso. A questão aqui é muito mais ampla. Jesus está falando de pecadores. Ele está falando da evangelização. Ele está falando do envolvimento do Evangelho a todos os pecadores. Pode ser também um membro da igreja que se afastou. Mas ele está falando aqui de pessoas. Então não adianta eu ficar correndo veja bem, só
atrás dos membros da igreja, se eu não também evangelizar o outro pecador que está ali na praça? Não adianta também eu ficar implorando para que aquele membro que foi embora volte, enquanto do lado aqui tem alguém precisando de Jesus e eu estou gastando tempo, já fui 5, 6, 7 vezes atrás daqui, e aqui está precisando do evangelho. Jesus não está falando de membros de igreja, ele está falando de pecadores, que pode também incluir membros da igreja, tá bom? Mas não é só os membros da igreja. Vamos falar isso aqui agora. Outra coisa importante é justamente isso. Veja, o que se desviou, o que se perdeu foi o quê? Uma ovelha, certo? Qual foi a atitude daquele pastor? Pode falar. Ele foi atrás e colocou ela sobre o ombro. Ovelha deixa ser trazida pelo seu pastor, bode não. Às vezes você vai atrás, você quer pegar, a pessoa não quer pegar, a pessoa não quer, está dando cabeçada, e porque o pastor não fez isso aqui, o presbítero fez aquilo lá, o culpado, o fulano é culpado, o outro... E você fica dando cabeçada, a ovelha, quando ela é alcançada, ela não dá cabeçada. Ela deixa ser apanhada, ela deixa ser trazida, ela deixa ser recuperada. Então há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Isso quer dizer que o evangelho, ele é para ser pregado para todas as pessoas pecadoras, incluindo os membros da igreja que foram embora, mas é para os pecadores. Ninguém será resgatado por iniciativa própria, só ocorrerá quando o Supremo Pastor buscar. Olha só, a ovelha se perdeu. E a ovelha não voltaria nunca para o rebanho sozinha. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo que se ele não for o pastor supremo, se ele não for até a ovelha nunca poderá voltar. Nunca poderá voltar. Porque ela não tem capacidade. É assim que acontece com pecadores. Quando eles morrem ou morreram em Adão, eles não têm força nenhuma para retornar. É necessário que o Supremo Pastor vá até eles. Mas como que Jesus vai até um coração de um alcoólatra? Como Jesus vai até um coração de um adúltero? Como Jesus vai ao coração de alguém? Através da nossa proclamação. Nós somos os agentes, os atalaias, e nós levamos e oferecemos então a essa pessoa o Senhor Jesus, o Supremo Pastor. E aí é Ele que entra, é Ele que transforma, é Ele que muda na pessoa do Espírito Santo. Então não tem condições de alguém por si só tomar a iniciativa. Eu estava vendo recentemente uma exposição sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus, as duas coisas caminham juntas, né? E aí alguém citou o Leonardo Shawick, quando ele disse que as duas são mais ou menos assim: o pecador está andando numa floresta, né, ou numa rua deserta, sem rumo, perdido, aí sofrendo, terrivelmente sofrendo. De repente ele vê lá uma placa: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Jesus faz um convite e a pessoa toma a decisão. Ela tomou a decisão. Ela aceitou entrar. Ela aceitou ir a Jesus. Aí quando ela entra, ela olha para trás, aí está uma frase escrita assim: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Ou seja, é a soberania de Deus que moveu meu coração a tomar a decisão de ir até lá. Então precisa do Supremo Pastor. Terceiro, o resgate requer sacrifício, porque o perdido torna-se totalmente dependente do resgatador. Veja, ele não chega lá e fala assim: ovelha, volta ovelha, vamos lá, volta, vamos embora, bora. Não, ele chega lá, ele pega a ovelha, põe sobre os ombros com alegria. E aí volto a enfatizar:
ele está falando de ovelha que se deixa ser pegada, apanhada. Ele não está falando aqui de cabrito que vai dar cabeçada. Ele não tem que ficar correndo atrás e pega aqui, cerca lá, corre ali, cerca aqui, corre aqui, dá o bote, pega, aí dá chifrada. Não, não é isso não. Ele está falando de alguém que está perdido. Se alguém está perdido, não é com rebeldia. Está perdido, esse alguém, ao ouvir a voz, não do pastor, mas como instrumento. Ouvindo a voz sua, minha, mas o Espírito Santo falando ao coração dessa pessoa, essa pessoa se renderá ao Senhor para ser trazida novamente. E aí nós vamos para uma outra. Um perdido encontrado é, sem sombra de dúvida, um motivo de grande alegria. Então aqui eu quero parar um pouquinho. Veja bem, quando fala o pastor, ele está falando dele, Jesus, ele está se defendendo. Mas como ele nos deixou com agentes, então nós precisamos desenvolver aquilo que ele desenvolveu e nos ordenou, certo? E devemos nos preocupar muito mais com os pecadores do que com enfermos físicos, embora isso também seja a nossa preocupação. Vejam bem, meu familiar ou seu familiar que morreu no Senhor Jesus, ele está perdido? Não. Ele ressuscitará no último dia. Como disse aquele pregador, né, Stuart Olliott, eu sei onde a minha esposa está. Eu não perdi ela, eu sei onde ela está. Né? Agora, aquele que morre sem Jesus, esse está perdido. Então, muito embora devamos orar também até mesmo para a cura de uma gripe, mas muito mais devemos orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida de pecadores para que haja arrependimento, para que haja salvação. E havendo salvação deve ser motivo de grande alegria. Lembro-me no meu tempo de adolescente e jovem, normalmente em época de batismo, pública profissão de fé e batismo, a gente cantava o hino a respeito desse a mais alegria no céu para um pecador que se arrepende. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. A gente cantava isso, porque essa é a nossa alegria, e tem que ser a nossa alegria. Precisamos enfatizar que a ovelha e a dracma perdidas não são membros rebeldes de igreja que saem acusando a tudo e a todos pelo seu abandono. É antes alguém que se perdeu no caminho e, quando abordado, se deixa ser trazido de volta, que nós já falamos até agora. As parábolas referem-se a pecadores que vieram a Jesus e foram por ele assistidos e confrontados. Esta é a grande bênção. O que nós estamos tratando aqui não é de um grupo seleto de pessoas. Estamos tratando aqui de pessoas que estão fora de Jesus. E aí ele pode ser alguém da igreja que foi embora, mas também é aquele que ainda não veio para a igreja. É um trabalho muito mais amplo, muito mais específico no sentido de atender e chegar até as pessoas. E aí eu coloquei aqui, tratam-se de ovelhas perdidas, não de bodes rebeldes e intratáveis. Deu para entender bem as parábolas? Perceberam que a parábola não é só sobre o membro da igreja que foi embora? É sobre todos os pecadores. Eu não posso simplesmente selecionar um grupo. Eu preciso fazer com que todos ouçam a palavra de Deus. Às vezes é necessário que gastemos tempo. Às vezes é necessário que sacrifiquemos um almoço, porque alguém está precisando da palavra naquele momento. Às vezes é necessário que carreguemos alguém. Às vezes é necessário que tragamos e depois temos que passar de novo para trazer de novo. E depois precisamos, às vezes é necessário não apenas convidar. Olha, vamos à igreja domingo? A pessoa, vou sim.
Mas se deixa por conta dela, acontecem coisas e ela não vem. Então você diz, vamos à igreja? Vamos. Então vamos combinar aqui, às 18h30 eu passo na sua casa. Às 18h30 eu passo na sua casa. Porque assim você está trazendo. Aí ela veio uma vez, você fala de novo. Quarta-feira eu passo de novo. Aí eu passo às 19 horas. Olha, sexta-feira tem oração, eu vou passar de novo na sua casa, vamos lá. Exige esse trabalho. E levar esse evangelho. Evangelho é para isso. Evangelho não é para encher um auditório e fazer aqui uma apresentação e depois dizer, olha como é que a igreja está cheia. O evangelho, ele é buscado aqui, ele funciona aqui como uma alimentação, mas ele é desenvolvido lá no dia a dia. E não é o pastor que faz, é a igreja que faz, inclusive o pastor. Nós precisamos trabalhar isso. Alguma observação?